a nossa vida não é pesada, amém? Eu sei que nós temos aflições, dificuldades, nós temos circunstâncias todos os dias, nós temos contas a pagar, não é? Nós temos coisas a resolver, nós temos pessoas do nosso lado que temos que tratar diariamente. Nós temos circunstâncias, amados. Quem tem uma circunstância aqui, levanta a mão. Glória a Deus por aqueles que não levantaram a mão, porque esses estão livres, amém? Parabéns, você pode até ir para o céu, você já está. Mas sabe, amados, eu quero dizer para você que é bom ser livre. É bom ter a natureza de Deus. É bom, amados, ter circunstâncias e as circunstâncias não ter você. É bom ter circunstâncias e as circunstâncias não terem você. Amém? Sabe, amados, eu quero dizer uma coisa, que na vida que nós temos com Deus, o maior responsável por gerenciar essa vida não é mais Deus, mas somos nós, com a palavra que Ele nos deu. Nós temos um ajudador, um amigo fiel que não vai nos deixar só, amém? E Deus colocou no meu coração alguma coisa para falar a vocês hoje. Graças a Deus que eu posso ler um pouco, amém? Ontem eu gritei tanto, eu estou meio exagerado na área de gritar, Deus vai melhorar isso, né? Que eu fiquei rouco, eu não pude nem louvar hoje. Louvor tão bom e eu calado lá só e tomava alguém só adorando em espírito também, para não chegar aqui sem voz. Mas eu queria que você abrisse comigo, por favor, em João 14. Aleluia. João 14, verso 16, fala assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da, diga comigo, verdade. Aleluia. Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Sabe, amados, o Espírito Santo é lindo. Sabe que o Espírito Santo é Deus? Ele é Deus em todo o seu poder. De fato, tudo que acontece na terra de grandioso, no reino cristão, no cristianismo que você vê, amados, é Ele quem faz. E Ele é a maior autoridade cristã, por assim dizer, que existe hoje na terra, e ainda consegue ser a pessoa mais doce e humilde para estar do seu lado. Amados, Ele consegue ficar calado esperando você ouvi-lo. Ele consegue ter paciência com você, esperando você aceitar a palavra dele e parar para ouvi-lo. Sabe, amados, Ele consegue te respeitar e respeitar as suas decisões, mesmo que tenha que caminhar com você dentro daquelas decisões. O Espírito Santo é Deus, amados, mas é Deus da forma mais sublime que poderíamos experimentar e conviver. Amém? Ele é maravilhoso. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Eu queria que você marcasse a sua Bíblia aí, nós vamos voltar para cá, mas fosse lá em 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios 13. Aleluia. Fala assim: perdão, 2 Coríntios 13. Segunda aos Coríntios 13. Se abriu? 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Amém? Fala aqui: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a metade da igreja. É assim? Seja com todos vós. Amados, Paulo está fazendo a saudação final, mas essa saudação ele está revelando 3 fases, amados, ou 3 manifestações da Trindade, promovendo algo na igreja, amém?
A primeira delas, ele diz assim, que o amor de Deus, não é assim? Não, primeira delas não. Mas eu vou falar da primeira delas. A ordem aqui não está exatamente, mas a primeira delas é o amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? O seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amados, a primeira fase, ou a primeira parte, ou a manifestação da parte de Deus nessa aliança, é que Ele te amou de tal maneira. É de uma maneira que não tem como se explicar, ou não se tem palavras. O que Ele conseguiu dizer sobre isso é de tal maneira. Eu não tenho como dizer, mas foi de tal maneira. Ele deu o seu filho unigênito para morrer no seu lugar. Ele trocou você por Jesus. Amados, você pensa que isso é pequeno? Eu fico imaginando, amados, na cabeça de Deus Ele pegar Jesus e trocar por você. E às vezes a gente não mensura, a gente se acha tão pequeno e inferior, quando Deus fez uma troca aparentemente injusta. Mas, amados, Deus, Ele nunca faria uma troca que Ele perdesse, porque afinal de contas Deus é Deus. E Ele não queria perder. Quando Ele trocou Jesus por você, é porque na mente de Deus, no coração de Deus, na concepção de Deus, você e Jesus têm o mesmo peso e valor. Sim ou não? Amados, quando eu vou numa loja e eu compro um relógio, e eu vou lá e o relógio está dizendo assim, ó, esse relógio vale R$800, R$400, e eu pago R$400, qual o valor daquele relógio na minha mão? Hã? R$800, 400, não importa o valor que foi, ele vale o que foi pago. Eu tenho dinheiro no meu pulso, na minha mão? Diga não, mas diga eu tenho valor. Diga comigo, eu tenho valor. Quando Jesus trocou você, quando Deus trocou você por Jesus, Ele pegou você. Ele agora, amados, aparentemente por um tempo Ele perdeu Jesus, mas quando Ele olhava para você, o que Ele estava dizendo? Eu tenho o quê? O equivalente ao valor. Amém? Sabe, você tem um preço alto, e Ele te amou de tal maneira. Mas sabe, a Bíblia fala que e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, mas a segunda manifestação é aquilo que Jesus, o Filho, fez por nós. A sua graça foi derramada sobre nós. Ele disse, eu vou te dar uma salvação e a vida eterna. Eu vou derramar a minha graça sobre você. De fato, eu vou promover isso na sua vida. Amém? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi a graça? Ele veio, morreu por nós pecadores, ressuscitou ao terceiro dia, apresentou o seu sangue diante de Deus e nos redimiu. E isso é a mensagem da graça que nos salva, que nos leva para o céu. Diga glória a Deus por isso. Amém? Eu não sou evangelista, mas diga glória a Deus de vez em quando. Amém? Brincadeira. Mas eu sei, amados, que isso é muito poderoso. Mas a Bíblia fala, mas Paulo fala que, e agora, a terceira pessoa da Trindade, nós sabemos que Deus é um Deus triuno, e essa Trindade, eles têm vontades independentes, e o Espírito Santo diz, ei, chegou a minha hora de agir, chegou a minha vez de fazer alguma coisa, e Paulo disse, agora é a vez dele, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Dessas três manifestações, qual é a fase que está acontecendo hoje, agora, neste momento, amados? Diga comigo, e a comunhão do Espírito Santo? Na vida de um crente, amados, agora nós estamos na fase em que mantemos e temos comunhão com o Espírito Santo e que a obra dele está sendo realizada. E eu quero dizer que a eficácia do amor de Deus, que você sabe que funcionou, a eficácia da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício dele, você sabe que funcionou. Eu quero dizer que equivale-se à comunhão do Espírito Santo, a obra dele também funciona. Amém? Diga comigo, a obra dele, do meu amigo Espírito Santo, também funciona. Diga comigo novamente, a obra dele, do meu amigo Espírito Santo, também funciona. Amém? Porque, amados, nós precisamos entender que o Espírito Santo não é a parte fraca da Trindade. O Espírito Santo é a parte mais fraca, né? É aquela que fica do nosso lado, depende de nós para agir.
É aquela que fica assim, ó, você quer... Aí às vezes a gente pensa que o Espírito Santo está com depressão, né? Porque ele falou, ninguém... Aí diz, irmão, o Espírito Santo está triste, porque você não está obedecendo. Ele fica calado e amuado dentro de você, só esperando você obedecer. Parece que o Espírito Santo está em depressão. Mas eu quero dizer, enquanto você não percebe a voz dele, o som dele, a direção dele, outros estão, amados, varrendo a terra debaixo da sua unção. Amém? Outros estão fazendo uma grande obra em vários lugares. Pessoas estão sendo transformadas, famílias salvas, gente curada instantaneamente debaixo da unção da pessoa. Diga comigo, pessoa. Não da unção do sentido de poder, mas da unção da pessoa do Espírito Santo. E à medida, amados, que essas pessoas se movem com Ele, elas têm a vida delas restauradas, equilibradas, e elas têm, através delas, uma grande manifestação do reino de Deus. A gente já ouviu falar de Reinhard Bonk, a gente falou ontem sobre isso, e eu estava vendo o ministério daquele homem, amados, e hoje eu botei um vídeo dele pregando na Nigéria, e o vídeo, quando ele fala alguma coisa lá em inglês, que eu não sei o que é, mas eu sei que foi uma coisa muito legal, que todo mundo fez, glória a Deus, e todo mundo se balançou as mãos. E o vídeo, a câmera levantou, havia uma multidão de milhares de pessoas, mas mais de 1 milhão de pessoas no mesmo lugar. Não existia fim, a câmera não conseguiu captar o fim. Uma multidão balançando os braços. E Reinhard Bonk, ele estava falando num testemunho dele que eu li, ele disse, olha, quando eu comecei numa igreja, eu ficava preso, e Deus, o Espírito Santo falava no meu coração que meu chamado era ganhar almas, e eu tinha que sair daquele ambiente. E ele disse que certa vez estava caminhando com o Senhor no carro, e ele estava preocupado com o aluguel da igreja, que era $50 mais ou menos, e ele estava dizendo, Senhor, eu tenho uma escola com mais de 50 mil alunos agora, eu tenho tantas coisas, mas agora eu estou nesse carro, estou indo em direção à minha igreja, ao meu compromisso, e eu preciso de dinheiro. E Deus falou assim para ele, o Senhor falou, o Espírito Santo falou com ele, eu posso te dar $1 milhão. E ele disse, você pode, Senhor? Ele disse, posso lhe dar. E ele ficou todo animado. E de repente ele se tocou e ele disse, é pegadinha de Jesus. Ele disse, é pegadinha de Deus. E Deus tratou e ensinou, amados, no coração dele, ele disse, eu não quero $1 milhão, eu quero 1 milhão de almas, Senhor, porque o que arde no meu coração são almas. Eu não vou gastar meu tempo pedindo dinheiro. Amados, e a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo se associou com aquele ministério. Aquele homem na África já ganhou mais de 50 milhões de africanos. Você faz ideia do que é isso? Ele disse, eu tenho um cartão de 50 milhões de pessoas que decidiram por Jesus debaixo do meu ministério. Você tem que se associar com a pessoa do Espírito Santo. Você precisa dele. Amém? Irmãos, deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, que não tinha nada que fazer no céu, então Deus enxotou ele para a terra para dizer, vá gastar um tempinho lá com meus filhos, porque, né? Está meio magoado porque não fez. Não, mas ele veio fazer uma grande obra. Ele representa a Trindade aqui na terra e na sua vida. Nós não sabemos ouvi-lo, mas nós não sabemos se relacionar com ele. Estamos perdidos no dia a dia. Às vezes sabemos que foi Deus, às vezes não sabemos, ficamos confusos, mas existe uma comunhão com o Espírito Santo, amém? Você pode voltar lá em lá em João 14, verso 16. Aleluia. O que diz aí? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. Diga comigo novamente, o Espírito da verdade. Eu quero dizer, amados, que o Espírito Santo, ele é da verdade, amém? Se você aprender a ouvir o Senhor, Ele vai começar a te conduzir para coisas grandes. E cada vez que Ele falar, não tenha medo. Ele é o Espírito da verdade. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Sabe quando Ele se manifesta e as pessoas questionar a sua chamada, o seu ministério, o que Ele te pediu para fazer, as decisões que você tomou, amados, debaixo de uma direção do Espírito Santo, não volte atrás. Não desista, não mude com as estações, honre o que Ele te levou a fazer. Sabe, vai acontecer uma coisa com as nossas vidas, mas nós seremos questionados. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela, nós seremos questionados.
Sabe, nós seremos questionados. Nós ficaremos algumas vezes embaraçados pela direção do Espírito Santo. Nós seremos envergonhados por causa do Espírito Santo, e Ele algumas vezes nos colocará em situações difíceis. Diga, Ele, o Espírito Santo, algumas vezes nos colocará em situações difíceis. Mas Ele é o Espírito da verdade. Você não deve voltar atrás porque Ele te falou aquilo. Eu lembro de Jesus, Ele começou a pregar o Evangelho, e o ápice da pregação dele naquele dia dizia mais ou menos que Ele era o Senhor, Ele se fazia Filho de Deus, e as pessoas ficaram enraivecidas, furiosas com Ele, e a Bíblia fala que eles pegaram pedras para atacar em Jesus. E eu consigo só imaginar Jesus, amados, bonito, com a sua túnica de linho, né, sem costura, e com uma postura 1,80 m, né, com uma feição suave, com olhos cheios de graça. E eu consigo imaginar Jesus, um Deus homem, muito perfeito e maravilhoso, com uma boa postura e também com gesticulações, né, comedidas, uma palavra bem temperada. Mas a Bíblia diz que eles pegaram pedras para jogar em Jesus, e Ele se escondeu entre eles e escapou fugindo. Aí eu fico imaginando agora o outro Jesus. Ele começa a pregar e diz, você é nada, você se faz filho de Deus. Ele pega uma pedra, Jesus se livra e começa a fazer assim, valeu nosso Senhor, e entra no meio da multidão e sai correndo feito doido, a túnica atrapalhando as suas passadas. Uma descompostura, irmãos. Eu lembro de outra passagem que diz que eles levaram Jesus até a ponta do abismo e tentaram lançar dali abaixo. E o início dessa história com Jesus, eles disseram assim, Senhor, queremos fazer você rei. E ele disse, não, calma aí. E no final eles estavam tentando empurrar Jesus no precipício. E Jesus novamente se desvencilhou. Você acha que foi assim? Dá licença. Opa, estou passando aqui, dá licença, né? Dá licença. Paz, tchau. Né? Aí volta normal. Não, Matos. Deixa eu tentar empurrar você no precipício, alguém tentar empurrar, você se agarra no cabelo da pessoa, né? Você rasga ela, você bate os braços para ver se consegue voar, para não perder, você faz de tudo para não cair naquele buraco. Foi assim que ele fez. Algumas vezes, mas você vai estar em situações que o Espírito Santo vai te levar por uma necessidade. Amém? Graças a Deus por 2 amém. A igreja está empolgada, amém? Quando dá um amém, está mais ou menos. Você pode abrir em Isaías 53. Isaías 53. Deus é bom, amém? Você não vai ser envergonhado, amados, por confiar no Senhor. As coisas que Ele tem te falado, as coisas que o Espírito Santo tem te levado a fazer, debaixo da unção dEle e também da direção dEle, você vai experimentar um tempo de graça, amém? E para toda a direção do Espírito Santo há uma culminância, e no fim disso você vai ter bênção e estruturas novas para novos níveis. Isaías 53, verso 9. Isaías 53 fala sobre o sofrimento do Cordeiro, né? O sofrimento vicário do servo do Senhor, falando sobre Jesus. A partir de 9 diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma. Diga comigo, quando der ele a sua alma. Tem gente aqui nesta noite que precisa começar a dar a sua alma a Deus, amém? A alma se revolta e foge daquilo que Deus pediu para ela fazer. Então sempre elas perdem na mesma área. Mas Jesus deu a sua alma, também deu o seu coração e também até o seu corpo, amém? Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E o que? Vamos lá, gente. O que está dizendo aí? Forte. E a vontade prosperará em suas mãos. Irmão, está dizendo que no final dessas coisas, a vontade do Senhor
prosperará em suas mãos. Diga comigo, em minhas mãos. Em suas mãos. Sabe, irmãos, a honra vai vir para suas mãos. O benefício vai vir para suas mãos. A vontade do Senhor dará um resultado às suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, amados. Deus agradou Moelo, colocou numa situação difícil. Ele ficou envergonhado, ele sofreu do início ao fim. Ele chegou até a dizer para os discípulos: até quando vos suportarei? Até quando eu vou estar nessa terra com um monte de gente incrédula? O céu é tão confortável. Ele pensou, né? E ele foi lá até a morte. Quando ele chegou para orar, ele pediu a alguns amigos para estar com ele. Chamou alguns discípulos juntos, próximos. E quando estava lá perto, amados, ele começou a orar e achou que tinha alguém intercedendo por ele. Quando ele olha para trás, está todo mundo dormindo. E ele acorda e diz: olha, eu estou aflito, vigiem comigo. E volta lá e começa a chorar e a orar e a suar lágrimas, gotas de sangue. E a Bíblia diz que ele fala: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Você acha que Jesus estava fazendo um discurso teatral? Ele estava fingindo: eu vou dizer que eu sou, né, assim, para depois, eu morrer. Não, mas ele estava querendo fugir da cruz, a sua alma estava gritando. Mas ele pegou a sua alma e sujeitou ela à direção do Espírito Santo para a vida dele. Ele disse: eu vim, eu nasci, foi para isso, eu não vou fugir dessa hora. Ele disse isso a Pedro um pouco antes. Ele disse: Pedro, se eu quisesse, eu teria pedido um pouco depois ao meu Pai anjos para me guardar. Mas sabe, Pedro, eu vim exatamente para isso. Irmãos, você está indo para a sua história ou você está desviando na metade do caminho? Você está indo até onde dá e a sua alma está tirando daquele lugar? Ou você está perseverando? Porque, deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo, amados, comunhão com o Espírito Santo, não é só ficar dizendo assim: Espírito Santo, eu te amo, bom dia, boa tarde, Espírito Santo, estou almoçando agora, né? O Espírito Santo abençoa a minha família, estou indo para cá. Comunhão com o Espírito Santo, bora falar com ele, amém? Não tenho nada contra se você quer falar com o Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Mas sabe, amados, quando ele diz assim: ei, Flávio, a minha palavra diz que você deve perdoar e eu não perdoo, mas alguma coisa está errada na minha vida. Comunhão com o Espírito Santo é ele te levar a toda a verdade, e quando ele te colocar naquela verdade, você a pega e diz: ei, Espírito Santo, eu creio nisso, eu recebo isso, eu vou viver isto. O Espírito Santo, mas ele é o mestre por excelência aqui na terra. Ele é aquele que nos conduz a toda a verdade. É aquele que nos guia a todas as coisas. É o nosso consolador, intercessor. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é a pessoa que está com você nesse processo. Mas sem você não tem processo. Diga comigo: sem eu não tem processo. Amados, não existe processo sem você. Mas sabe, ele não vai ficar em depressão se você não estiver nesse processo. Ele não vai ficar magoado com você. Ele não vai voltar lá no céu e dar um relatório a Deus: eu quero dar um relatório sobre o Elton. Eu quero dar um relatório sobre aquele, lá. Estou chateado com ela, Deus. Não, amados. Ele é Deus. Ele ainda é Deus. Ele respeita a sua vontade. Sabe o que é que você tem intacto que nem Deus pode tirar? Livre-arbítrio. Poder de decisão. Ele não vai tirar isso de você. Você está se enganando, achando que o Espírito Santo vai carregar você nas costas e vai fazer tudo por você. Esqueça. Você vai entrar no buraco com ele ou sem ele. Ele está lá. Ele vai te assistir. Ele vai lamentar por você. Mas ele só funciona quando você também funciona. Amém? Então, o que é que você está fazendo, amados? O que é que nós estamos fazendo aqui na terra? A Bíblia diz que Jesus se submeteu ao Espírito Santo. Ele andou com o Espírito Santo, ele seguiu a visão e a direção dele, ele foi até o fim, amados. Ele teve a sua alma maltratada, ele teve o seu corpo maltratado, ele teve o seu espírito lançado no inferno. Você está comigo? Glória a Deus. Então, diz assim no 11: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e de sua alma e ficará satisfeito. Você pode ler comigo? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, de sua alma, e ficará satisfeito. Amados, a Bíblia fala que no final ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ele ficaria satisfeito. A chamada que Deus tem, as coisas que Deus tem nos falado, mas pode não nos levar por caminhos tão bonitos,
tão verdes. Ah, não, porque eu pensei, amados, que quando eu aceitasse Jesus, a vaca daria leite branco, a grama seria verde e o céu seria azul, né? Mas não, amados, alguns dias as coisas não ficam tão redondinhas como a gente queria. Não ficam tão fáceis e tão boas. Mas o que é comprometimento? O que é decisão? O que é compromisso, amados? Hã? A Bíblia diz que se nós não formos fiéis, ele permanece fiel, mas não é a você nem a mim. Ele permanece fiel à palavra, amados. O que Deus não pode negar é a sua palavra. Mas sabe, ele espera a sua fidelidade. Ele é seu amigo, ele tem interesse em você. O que é um amigo, amados? Vou dizer primeiro, na vida você vai ter, no máximo, estourando 5, 6 amigos. Se você tiver 6 amigos de verdade, amém? Na proporção exata da palavra, você é um herói. Você é um guerreiro, você é um campeão, amém? Campeão, vencedor. Você é abençoado demais. Amados, poucos amigos nós temos em toda a nossa vida, pessoas que nós confiamos o nosso coração, que nós choramos com ela, que nós conversamos sobre coisas e que elas depois não vai dizer assim, olha fulano, você está errado nisso, sei lá, ainda que corrija em alguns momentos, mas primeiro ela vai te ouvir, ela vai te amar, ela vai sofrer o dano com você, ela vai dividir o pão com você, mas você já teve um amigo assim, eu já tive e tenho, e nós experimentamos de graça com esses amigos, é bom tê-los, amados, é muito bom. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo é esse tipo de amigo, só que com uma diferença, ele é perfeito. Oh, glória! Aleluia! Você pode abraçá-lo, beijá-lo, com o quê? Com adoração, com reverência. Sabe, ele vai te guiar para coisas grandes, ele vai restaurar a tua alma, ele vai colocar você em eixo, no caminho, ele vai te dar palavras que vai mudar a tua história. Sabia disso? Cada coisa que nós experimentamos, amados, cada coisa que nós experimentamos com Deus, leva-nos para um novo nível. Você nunca vai ter um relacionamento com o Espírito Santo que vai criar um sentimento contrário em você. Nunca vai ter um relacionamento com o Espírito Santo, um momento com o Espírito Santo que vai te colocar para baixo. Amigo, não é assim? Amém, gente? Você está comigo? Então nós temos que parar de ter medo do Espírito Santo, amém? Tinha uma pessoa que tinha medo de ter comunhão com o Espírito Santo e ela não gostava muito de orar, porque ela colocou na mente dela que no dia que ela tivesse comunhão com o Espírito Santo, se aprofundasse, o Espírito Santo ia dizer assim, vá para a China. E ela fugiu durante anos da sua vida, porque ela não queria ir para a China. Depois de um tempo, amados, o que aconteceu? Quando essa pessoa não aguentava mais, fugia mais de Deus, da sua presença do Espírito Santo, ela foi lá e conversou com o Senhor. E disse, pai, eu não aguento mais essa vida miserável. Porque, amados, uma vida de resistir à direção do Espírito Santo para a gente é uma vida miserável, cansa, é duro demais. E ela falou com o Senhor chorando, e o Espírito Santo falou para ela, eu nunca quis que você fosse para a China. Amém? Mas ele falou outra coisa, ele disse, mais uma coisa eu queria, que você estivesse disposto a ir. Amados, eu não estou falando sobre o seu relacionamento com a sua igreja local. Eu não estou falando sobre o seu relacionamento com a pessoa do pastor. Eu não estou falando sobre o relacionamento com o irmão do lado. Eu não estou falando sobre o seu relacionamento com as pessoas do trabalho, com a sua esposa. Eu estou falando sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Ele é vital. Amém? Sabe, você pode perder um casamento. Você pode perder um relacionamento, você pode perder um melhor amigo, você pode perder uma pessoa querida em uma tragédia, mas sabe, se você perder qualquer tipo dessas coisas, com o Espírito Santo você consegue ser restaurado. Você pode ter todas essas coisas, sem o Espírito Santo você vai viver uma vida muito infeliz e vai chegar no fim dos seus dias muito miserável. Você está comigo, gente? Ele quer ser seu amigo. Ele está se apresentando um pouco mais a você nesta noite, dizendo, me dê uma oportunidade, confie em mim, porque sem confiança ninguém caminha junto. Confia no Espírito Santo, amados. Aprende a confiar e fala com ele, Espírito Santo, eu quero aprender. Comece a ter comunhão e deixa ele te guiar, deixa ele te levar para uma nova estação, amém? Você está aqui? Aleluia. A palavra Espírito no original é pneuma, né? Quando fala sobre o Espírito Santo nessa passagem,
de acordo com a derivação, é aquilo em existência por um longo tempo, é aquilo que está desde o começo. Em termo geral, é possível estabelecer uma distinção. Queria só ler uma coisa específica aqui para vocês. Diz assim: tem muitas vezes o sentido secundário daquilo que... Não é isso aqui não. O inimigo mudou minha referência, está repreendido. Brincadeira. Eu acho que esse aqui é. É um vento frequentemente tempestuoso. Por outro lado, é mais forte que... É o vento intermitente, mais violento, que acompanha uma chuva pesada. É como uma corrente de ar que flui... É isso aqui que eu queria ler. Isso aqui. É como uma corrente de ar que flui regularmente com certa força. Então, essa palavra espírito pode ser traduzida como uma corrente de ar que flui regularmente com uma certa força. O Espírito Santo na minha e na sua vida é uma corrente de ar que flui, diga comigo, flui regularmente com uma certa força. Amém? A diferença, amados, entre uma cisterna ou uma fonte, no sentido de um local onde você deposita água, e um rio, é que a fonte serve você, mas o rio se estende além de você, flui, amém? Quando existe um reservatório, mas com baixa água, com uma quantidade certa de água, ela facilmente pode ser infectada, ela pode ficar podre, ela pode ser contaminada. Mas quando é um rio, dificilmente isso vai acontecer. Amém? Mesmo que aconteça por um tempo, se esse rio estiver ativo na sua e na minha vida, as correntes limparão. Amém? Sabe o que é o Espírito Santo na minha e na sua vida? Correntes que limpam a nossa vida. Eu posso errar como homem, eu posso errar sendo Flávio, eu posso errar sendo ministro, eu posso errar sendo um profissional, eu posso errar o eixo da minha vida e dizer, hoje eu vou para ali, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou falar aquilo outro, hoje eu vou comprar isso. Mas sabe, amados, até nisso, se você mantém a comunhão com o Espírito Santo, ele é um rio. E sabe o que ele vai fazer? Renovar as águas para você e para mim. E aquelas águas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo. Amém, gente? Você está aqui? Sabe, você precisa se expor a essa unção. E você precisa experimentar ter essa experiência que vai dinamizar a sua vida. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse aqui em João 7.